Fala, investidores ao redor do mundo. Como todo começo de mês, hoje é aquele vídeo onde a gente vai ver 3 top ações da Bolsa Americana que poderiam estar baratas agora no começo do mês de maio. Sim, porque há mais de 2 anos eu trago aqui para você todos os meses aquelas ações que caíram de preços ou no último mês, então abril de 2025, ou no último ano. Isso porque um dos meus objetivos pessoais é comprar boas ações do mercado americano baratas e com preço baixo, mas que podem valorizar no futuro. Isso sempre se o mercado subir, né? Porque aqui a gente não tem bola de cristal. E como sempre, vamos logo começar dando uma olhada em como foi o índice da Bolsa Americana, o famoso S&P 500, que se você não sabe, é o índice que segue as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E agora ele está com 5.604 pontos, no último mês ele caiu 1,18% e respeito ao começo do ano, ele ainda está abaixo de 4,72. Como vocês podem ver, entre dia 2 de abril e dia 8, né, ele tinha caído um 12,14%, mas mesmo assim ele está recuperando e depois de um ano, né, se a gente for olhar o valor máximo dele de um ano atrás, a gente ainda está lucrando mais de 10,66%. Vamos também comparar o S&P 500 com o Nasdaq. Há um ano atrás o Nasdaq ainda está rendendo mais 12,80%, desde o começo do ano ele caiu 5,83% e no último mês o Nasdaq fez mais 1,05%. Olhando em vez do valor do Bitcoin, porque aqui na nossa carteira a gente também tem um pouquinho de Bitcoin, a gente gosta de seguir o Bitcoin, ele está valendo 97.162 dólares, no último mês ele deu uma recuperada de 14,85%, sempre respeito a um ano atrás, ele está com uma valorização de mais 64%. E antes da gente passar para as próximas 3 ações que eu escolhi mostrar aqui para você nesse vídeo, eu quero lembrar 2 coisas muito importantes. A primeira é que nada daquilo que você irá ver ou ouvir neste vídeo ou neste canal em geral deve ser considerado como uma recomendação de compra de ativos ou de investimento. Estude bastante e faça as tuas pesquisas antes de investir o teu dinheiro, tá? Isso é muito importante e não vai seguir diquinha de youtuber e aqui não é dica, eu só estou mostrando para vocês realmente 3 empresas que caíram de preço no último mês, nada mais. E a segunda, que você provavelmente já sabe, já conhece se você me segue há algum tempo, é que por favor já vai deixando uma curtida nesse vídeo, porque dessa forma você vai me ajudar a crescer o canal e a fazer que ele chegue ao maior número de brasileiros ao redor do mundo. Sim, galera, porque esse canal aqui é para todos vocês brasileiros que gostam de investir no exterior ou para todos os brasileiros que estão começando a querer aprender a fazer isso e também para brasileirada que nem eu que já mora no mundo afora. Eu estou falando para vocês da Itália neste momento, então mando um abraço para todos vocês aí ao redor do mundo e como sempre já vai me escrevendo aqui no comentário de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Toda vez eu vejo comentários de lugares que eu nunca ouvi falar na minha vida, mas o poder do YouTube é esse mesmo, galera. Então chega de papo e vamos logo direto pro assunto. E a primeira empresa do vídeo de hoje, vocês conhecem, é a PepsiCo, chama ela como você quiser, valor de 133 dólares,55 e no último mês ela perdeu mais de 10,44%. Desde o começo do ano ela está abaixo de 12,17 e se a gente for olhar para o valor dela no último ano, essa empresa caiu quase 24%. E vocês podem ver, olhando os últimos 5 anos dela, que a gente está acima de 2,62. Então, Bruno, quer dizer que se eu investi nessa empresa 5 anos atrás, eu tô na mesma? Provavelmente você está na mesma, mas olhando sempre para o longo prazo, o nosso objetivo é os próximos 10, 20 e 30 anos, né? Mas será que ela vai subir? Isso a gente não sabe, mas é uma empresa, galera, que está cotada no Nasdaq desde 1985 e até hoje ela está lucrando mais de 4.411%. Você conhece ela muito bem porque ela é proprietária de várias marcas conhecidas ao redor do mundo, como batatinha da Walkers, Doritos, Cheetos, a Pepsi, obviamente, suco de laranja da Tropicana, as batatinhas Lay's, a 7-Up, a Quaker, Tostitos, Mountain Dew, a Ruffles e também Gatorade. E esses são só alguns dos produtos que essa empresa faz, hein? O PL da empresa é de 19,53, o PVP 9,88 e ela tem um dividendo de 4,07%. E isso lá nos Estados Unidos começa a ser um pouquinho interessante, porque vocês sabem que lá os dividendos não são muito altos, a média fica entre 2 e 2,5 e ela paga 4,07, tá? No último ano, se você tivesse investido $1.000,
hoje você estaria só com 786. Nos últimos 5 anos você, como a gente falou antes, estaria quase na mesma, né, com 1.180, mas se você tivesse investido 10 anos atrás, hoje você estaria com 1.876. ROI da empresa é 50,57, o ROE é 9,21, a margem bruta é de 54,74, enquanto a margem líquida 10,24. Olhando os dividendos dos últimos 10 anos, a gente pode ver que a média é de 2,97, mas agora ela está pagando 4,07. Dividendos constantes e crescentes nos últimos 10 anos. Em 2015 ela pagava $2,72, no ano passado chegou a pagar $5,24 por ação. E a média desse ano, os últimos dividendos que ela pagou é de $1,36, tá? Ela paga a cada 3 meses, mais ou menos, e ela paga justamente em janeiro, em março, em junho e em setembro, tá bom? E as últimas trimestrais dessa empresa foram um pouquinho decepcionantes, né? Então por isso que ela caiu um pouquinho de preço também no último período. Vocês podem ver que a receita total da empresa foi crescendo nos últimos anos, né? Mas o lucro ficou mais ou menos ali. A maior parte do lucro dela foi em 2018, onde ela tinha tido um lucro líquido de $12 bilhões, e agora em 2024 de 9,58. Outra coisa interessante para se lembrar dessa empresa, né, é que ela tem um crescimento de dividendos de 7,11% ao ano. Então, mesmo se te parece pouco, todo ano ela aumenta os dividendos dela. Então, daqui a 10, 20, 30 anos, você vai receber muito mais dividendos do que esses 4% atuais. Isso se ela continuar pagando dividendos, pode ser provável que isso continue. Por quê? Porque ela cresce os próprios dividendos há mais de 53 anos consecutivos. E ela chegou no status de Dividend King, né? Que lá nos Estados Unidos você tem as Aristocrats e as Kings. E quem chega no status de Dividend Kings dificilmente vai querer perder esse título. Então, é muito provável que ela continue pagando e aumentando os dividendos dela nos próximos anos. De qualquer forma, vai no site do Investidor 10, vem aqui nesse outro site, o Stock Analysis. Ele tem todas as informações fiscais, né, e financeira aqui dos últimos 5 anos de forma gratuita para você estudar. EPS, receita, lucro líquido, dívida, EBITDA, tudo para você estudar e ter uma ideia completa dessa empresa. Enquanto os analistas, né, olhando a previsão futura dessa empresa, acham que este é o momento de comprar a empresa, porque no próximo ano ela provavelmente, na pior das hipóteses, vai valer $135, lembrando que ela está valendo 133, então sempre a mais do que ela está valendo hoje, e se tudo der certo, ela vai chegar a cotar um valor de $178. E olhando também a previsão financeira, é que o crescimento da receita seja de 1,29% a mais esse ano, de 3,55% a mais em 2026 e 3,79% em 2027. E obviamente eu quero saber agora se você investe já na PepsiCo, se você conhecia ela e se ela faz parte da tua carteira de investimento lá no exterior. Segunda empresa desse vídeo é a Starbucks. Ela está com um preço atual de $82. No último mês, prepare-se, ela caiu 17,50%. Desde o começo do ano, ela perdeu um 10,13%, ela tinha dado uma recuperada aqui, mas caiu de novo, enquanto se a gente tivesse investido nela um ano atrás, a gente ainda estaria com praticamente 10%, 9,45%. E um dos motivos dessa queda foram os últimos resultados das trimestrais, que foi abaixo das expectativas, né? Vocês podem ver que a renda líquida está tendo menos 23,78%, enquanto os gastos operacionais subiram mais de 5,35%. Bom, o site do Investidor 10 caiu, então vamos para o Status Invest. O preço mínimo das últimas 52 semanas, ou seja, no último ano, foi de $72, então a gente está só $10 acima, né, desse valor mínimo, enquanto o valor máximo tinha chegado em 115. O PL da empresa é de 29,94. Atenção, o ROI da empresa menos 41,05, ROA 9,89, enquanto a margem bruta é de 69% e a margem líquida 8,61. Olhando os pagamentos dos dividendos nela no último ano, vocês podem ver que ela paga em fevereiro, em maio, em agosto e em novembro. E ela também, nos últimos 5 anos, pagou dividendos constantes e crescentes. Em 2021 pagava 0,45 centavos por ação e agora, em 2025, está pagando 0,61. Nos últimos 10 anos, o valor da receita líquida aumentou, né? Enquanto o lucro líquido foi subindo, depois caiu e agora está um pouquinho instável, enquanto os custos operacionais aumentaram, como vocês podem ver aqui. E isso se traduz em uma receita líquida de $36 bilhões,
custos por 11,180 bilhões de dólares e no final das contas ela fica com lucro líquido de mais de 3 bilhões,700 milhões de dólares. As previsões dos analistas de Wall Street, segundo a Starbucks, é aqui também de comprar, né? E se tudo der certo, as ações da empresa daqui a um ano poderiam estar valendo 120 ou 97 dólares. Na pior das hipóteses, 76 segundo os analistas, lembrando que eles não têm bola de cristal. Mas mesmo assim, as previsões de crescimento da receita para os próximos anos é sempre positiva, né? Em 2025, 5,51, ano que vem 6,81 e 2027, 6,71. Então vem aqui, estude, faça as suas pesquisas e depois veja se tem sentido para você inserir essa empresa na tua carteira. Eu com certeza, mas isso a gente vai ver no próximo vídeo, vou ter que adicionar mais cotas da Starbucks na nossa carteira, porque eu gosto dessa empresa para o longo prazo. Mas a gente já fez esses discursos várias vezes, mas cada um faz as suas escolhas. Terceira ação desse vídeo, United Health Group. Gosto bastante dessa empresa, 400 dólares de valor no último mês, ela caiu 23,42%, é um absurdo. Desde o começo do ano ela está fazendo menos 20,79% e respeito a um ano atrás, ela caiu 18,72%. E só para vocês terem uma ideia, nas últimas 52 semanas, o preço máximo dela foi de 625 dólares e agora ela está 402, né? No preço mínimo que ela chegou até foi 401. Mas como vocês podem ver nos últimos 5 anos, ela está rendendo ainda mais de 40,83%. E se a gente for olhar o valor máximo dela, mais de 148.300%. Ela é uma empresa de valorização, ela é uma empresa que tem valor, galera. Seguro de saúde lá nos Estados Unidos é muito importante. PL de 25,40, o ROI é de 15,55, o ROA 4,83. Se vocês não sabem o que são esses valores, vocês vêm aqui onde tem esse ponto interrogativo e vocês podem ler o ROI, mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro dos investidores, tá? Então esse daqui é um fator importante. Margem bruta, mede objetivamente o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Então ela ganha 34%. A margem líquida justamente revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Paga dividendo a cada 3 meses, né? Março, junho, setembro e dezembro. Olha, nem querendo fazer de propósito, essas 3 empresas que eu trouxe para vocês hoje, elas pagam dividendos cada uma no mês diferente. Então, tendo as 3 na tua carteira, você vai receber dividendo todos os meses no próximo ano. E aqui também, dividendos crescentes nos últimos 5 anos. Ela pagava $1,25 em 2021 e agora em março pagou $2,10. A receita veio aumentando nos últimos 5 anos, né? E os custos também, né? E o lucro deixou um pouquinho a desejar no último período, é por isso também que provavelmente as últimas trimestrais foram um pouquinho decepcionantes por ela também. A previsão da empresa é de compra forte, segundo os analistas. De qualquer forma, na pior das hipóteses, daqui a um ano ela pode estar valendo $510, então $100 a mais do que ela está valendo hoje. E nas melhores, $700. Essa é uma empresa daquelas brabas, sólidas. Vai estudar ela porque poderia valer a pena, tá? Não é recomendação, mas estude. E antes da gente acabar, vamos dar uma olhada em como estão as empresas lá do S&P 500 no último mês. Vocês podem ver que a Microsoft recuperou 11%, a Apple caiu 4%, a Nvidia subiu 1%, a Broadcom subiu 17,10%. A gente tá falando de microchip aqui, tá? Enquanto a Qualcomm caiu 11,68%. A IBV também, que a gente tem na nossa carteira, que está perdendo uns 6,27%. O setor financeiro também deu uma caidinha bacana, mas o que perdeu realmente também foi o setor de óleo e gás, né? Vocês podem ver que a ExxonMobil caiu 11%, enquanto a Chevron, que a gente viu mês passado, esse mês também caiu 19%. E a gente também tem essa empresa na carteira. A gente vai comprar mais? Quase provavelmente. Dando uma olhada em vez ao redor do mundo, a gente pode ver que a China voltou a cair mais um pouco, a Alibaba menos 9,17%, a Pinduoduo desceu de 13,27%, enquanto a GD também caiu 20%. Na Europa a gente tem aqui de interessante a Shell, que caiu 11,29%, e a mesma coisa vocês podem ver na BP, né, a British Petroleum, menos 17,54%. De interessante também a gente tem a Eni, que caiu bastante aqui na Itália, quase 8%, outra empresa italiana que a gente tem na nossa carteira aqui, porque a Eni paga pra gente altos dividendos, vamos com certeza fazer mais aportes. Olhando o Brasil, lembrando que esses são ADRs, tá? Não são as mesmas cotas que vocês têm de empresas brasileiras aí no Brasil. A gente tem a Petrobras, que está perdendo menos 21,51% e a Vale menos 8,52%. O que recuperou bastante, com certeza, foi a Nubank, que está fazendo mais 18,31%. E lembrando que nos alguns vídeos passados a gente aumentou as nossas posições no Nubank, então com certeza
quando a gente for olhar a nossa carteira no próximo vídeo, a gente vai ter tido valorização aqui da Nubank. Bom, galera, agora, como sempre, eu passo a bola para você e eu quero saber se você gostou dessas 3 empresas que eu trouxe aqui para você hoje, o que você acha delas, e quero também saber em qual delas você já investe e se você já começou a investir no exterior, tá esperando o quê? Lembre-se, o momento certo de investir é quando o mercado te dá oportunidades. E no último mês de abril, o mercado deu várias oportunidades pra gente lá fora. Então me escreve aí o que você acha, porque eu gosto de bater um papo com vocês. Espero, como sempre, que esse vídeo ele possa ter sido útil para você de qualquer forma. A gente se vê na próxima, rumo à nossa liberdade financeira em euro, em dólar ou em real que seja. Não se esqueça de deixar uma curtida nesse vídeo se você não deixou ela no começo. E também, se você chegou até esse ponto, pegue em consideração a ideia de se inscrever no canal. Valeu? Mais uma vez, muito obrigado pela visão e a gente se vê no próximo vídeo. Peace!